Bom dia. O problema do espaço. Nossa, Esse o espaço. esse é grande. Problema grande. O espaço é de vital importância para a movimentação dos seres, especialmente do homem. Experiências de laboratório demonstram que, em uma área circunscrita, na qual convivem bem alguns exemplares de ratos, à medida que aumenta o seu número, nele se manifesta a agressividade, até o momento em que, tornando-se mínimo espaço para a movimentação, os roedores lutam, dominados por violenta ferocidade que os leva a dizimar-se. Graças a isso, nas cidades e lugares outros superpopulosos, o respeito pela criatura e a propriedade desaparece, aumentando progressivamente a violência e o crime, que se dão as mãos em explosões de sandices inimagináveis. Só que abrir aqui uma tela. A diminuição do espaço retira a liberdade, restringindo-a na razão do volume daqueles que o ocupam, o que dá margem à promiscuidade no relacionamento das pessoas, com o consequente desrespeito entre elas mesmas. Inconscientemente, a preservação do espaço se torna um direito de propriedade, que adquire valores crescentes em relação à sua escassez e localização. O homem, como qualquer outro animal, luta com todas as forças e por todos os meios para a manutenção da sua posse, a dominação do espaço adquirido e, às vezes, pelo que gostaria de possuir, tombando nas ambições desmedidas, na ganância. No relacionamento social, cada indivíduo é cioso dos seus direitos, do seu espaço físico e mental, da sua integridade, da sua intimidade, zelando pela independência de ação e conduta nessas áreas comportamentais. Quando os sentimentos afetivos irrompem e ele deseja repartir a sua liberdade com a pessoa amada, naturalmente espera compartilhar dos valores que ela possui, numa substituição automática daquilo que irá ceder. Trata-se de uma concessão-recepção, gerando uma ação cooperativista. A princípio, o encantamento, a paixão substitui a razão, quebrando um hábito arraigado, sem chance de preenchê-lo por um novo, que exige um período de consciente adaptação para uma convivência agradável, emocionalmente retributiva. Apesar disso, ficam determinados bolsões que não podem ou não devem ser violados, constituindo os remanescentes da liberdade de cada um, o reino inconquistado pelo alienígena. Nos relacionamentos das pessoas imaturas, os espaços são de imediato tomados e preenchidos, tornando a convivência asfixiante, insuportável. Logo passam as explosões do desejo ou os artifícios da novidade. Surgem nesse período as discussões por motivos fúteis que escamoteiam as causas reais, nascendo as mágoas e rancores que separam os indivíduos e às vezes os arruinam. Nas afeições das pessoas amadurecidas psicologicamente, não há predominância de uma vontade sobre a do outro, porém um bom entrosamento que sugere a eleição da sugestão melhor, sem que ocorra a governança de uma por outra vida, que a submetendo aos seus caprichos comprime-a,
estimulando as reações de malquerença silenciosa que explodirá intempestivamente em luta calamitosa. Por isso mesmo, o afeto conquista sem se impor, deixando livres os espaços emocionais, que substitui os físicos cedidos, ampliando-se os limites da confiança, que permite o trânsito tranquilo na sua e na área do ser amado, que lhe não obstaculiza o acesso, o que é evidentemente de maneira recíproca. O homem ou a mulher de personalidade infantil deseja o espaço do outro, sem querer ceder àquele que acredita seu. Quando consegue, limita a movimentação do afeto a quem deseja subjugar por hábeis maneiras diversas, escondendo a insegurança que é responsável pela ambição atormentada. Se não logra, parte para o jogo dos caprichos, que termina em incompatibilidade de temperamentos, disfarçando as suas reações neuróticas. A vida feliz é um dar, um cessante receber. Toda doação gratifica e nela embutida estará a satisfação da oferta, que é uma forma de gratulação. Aquele que se recusa à distribuição padece a hipertrofia da emoção retribuída e experimenta carência, mesmo estando na posse do excesso. Somente doa, cede, quem tem e é livre, interiormente amadurecido, realizado. Assim, mesmo quando não recebe de volta e parece haver perdido o investimento, prossegue pleno, porquanto somente se perde o que não se tem, que é a posse da usura e não o valor que pode ser multiplicado. A pessoa se deve acostumar com o seu espaço, liberando-se da propriedade total sobre ele e adaptando-se mentalmente à ideia de reparti-lo com outrem, mantendo, porém, integral a sua liberdade íntima, cujos horizontes são ilimitados. Ademais, deve considerar que os espaços físicos são transitórios, em razão da precariedade da própria vida material, que se irrompe com a morte, transferindo o ser para outra dimensão, na qual os limites, tempo e espaço, passam a ter outras significações. Eita, que essa mensagem profunda. Eu me lembrei do texto do Khalil Gibran sobre o casamento, e que sempre me chamou muita atenção a colocação dele sobre o casamento, e uma das coisas quando ele fala do templo, o casamento tem que ser um templo, e que as colunas, elas não podem estar muito juntas, porque o templo não se segura, né? O templo ele é construído acima da coluna, e não podem estar muito separadas, mas tem que manter uma certa distância. Eu achei tão bacana o Khalil Gibran nesse texto do casamento, é muito bonito. O Khalil Gibran é muito profundo mesmo. E nesse texto tem dois aspectos que eu acho interessante para se refletir. Né, no caso eu refleti sobre as minhas atitudes, o quão maduro eu tô em respeitar o espaço do outro. Então, como que eu consigo perceber as necessidades? Porque cada um tem um espaço que é próprio, né, de cada individualidade. Então, como que eu consigo compreender, respeitar
entrar nesse espaço com respeito, né, com muita consideração. E o outro ponto é com relação ao meu espaço. Esse aspecto de que eu necessito. E a Joana, nesse final, ela vai trabalhando, e ela coloca como um caminho a seguir, que é chegar a um ponto de perceber que o espaço interno é a verdadeira liberdade. Ela chega até a falar que além do espaço e do tempo, quando a pessoa ela tá bem, pode colocar ela numa prisão que ela tá em plena liberdade. Isso é muito profundo. Essa parte final aqui que ela coloca, né, quando ela vai colocando assim, a pessoa se deve acostumar com seu espaço, liberando-se da propriedade total sobre ele e adaptando-se mentalmente à ideia de reparti-lo com outrem, mantendo, porém, integral a sua liberdade íntima, cujos horizontes são ilimitados. Gente, isso é muito profundo. E, para terminar, eu lembrei tanto do Francisco de Assis quanto da Peregrina da Paz, que ela, ao mesmo tempo que não tinha nada, tudo era como se a Terra fosse o- a família, né? O espaço. Então sabia adentrar em cada local com muito respeito e ao mesmo tempo tinha internamente um espaço imenso, porque é uma profundidade espiritual tão grande que o espaço físico ele independe. Eu achei tão profundo essa parte que a Joana trouxe. É algo muito profundo aqui que ela vai nos convidando a vivenciar. Quando ela fala nas afeições das pessoas amadurecidas psicologicamente, não há predominância de uma vontade sobre a do outro. Porém, um bom entrosamento que sugere a eleição da sugestão melhor, sem que ocorra a governância de uma por outra vida. E aí a gente consegue buscar e fazer uma análise em relação às nossas relações com os filhos, com os amigos, com os parceiros, as nossas relações com as nossas amizades, como que a gente tem vivenciado isso de forma a respeitar a escolha do outro, que muitas vezes a gente vai vivenciar afastamentos ao longo da nossa vida, mas o quanto que isso se dá de forma respeitosa, entendendo o momento de cada um, entendendo que cada um vai ter o seu momento. Então, essa questão de viver o espaço me trouxe algo muito importante, né, de respeitar o espaço do outro em relação às escolhas, aos sentimentos, bem além até das relações, né, com o marido, mas as relações com os filhos, as relações com os amigos, o quanto isso é importante para a gente se manter saudável. Porque muitas vezes a gente não concorda, a gente acha que o outro caminho seria melhor, mas quando a gente respeita, a gente acaba que compreende que aquele momento é importante para o outro. Então, isso me tocou muito nesse lugar de olhar para essas relações como um todo, até com os pais. Ina, você falando isso, eu lembrei que é muito importante esse espaço em todos. Eu acho muito interessante. Eu estava conversando com uns amigos sobre uma pessoa, e essa pessoa é uma pessoa assim que um dia ela passa por você e fala assim: oi, tudo bem? Tá ótimo. No outro dia ela nem olha para você direito. E aí
o grupo de pessoas se incomoda muito com isso e fica bravo com essa pessoa e todo mundo diz que essa e reclama da pessoa, né. E nesse grupo, assim, não é porque eu sou boazinha não, mas eu e mais um somos os únicos que falam assim. Eu já olho para ela assim, se ela me cumprimentar, eu vou lá: "Oi, tudo bom?", tal. Se ela nem me olhar, tá de boa, eu passo, nem cumprimento. E realmente não me machuca isso. Mas os meus amigos, os outros, ficam muito incomodados. E aí por quê? Porque eles insistem em entrar no espaço daquela pessoa naquele momento em que ela não tá de boa. E aí eu fico rindo, porque eu falo assim: vai dar problema, e dá problema. E como que as pessoas realmente e isso gera uma raiva entre as pessoas muito grande, porque elas querem que aquela pessoa seja sempre igual, sei lá, nem sei bem. A pessoa é difícil, tudo bem, mas assim, aceitar que naquele dia ela não tá de boa e que simplesmente ela não vai olhar para você. E ela não quer conversar com você. E ela não quer te tratar bem, não é tratar bem, ela não quer nem bater papo. E você aceitar. Mas aí a pessoa não aceita, vai lá, aí ela vai dar né, uma resposta mais atravessada, aí todo mundo fica bravo, vira aquela confusão. Eu começo a rir, que eu fico do lado de fora, assim, eu só olhando a situação. Gente, hoje ela não tá boa, não tem que falar com ela. Aí todo mundo fala assim: "Ah, você que é boazinha". Não é isso, gente, é só entender que é o momento dela. E eu vivo bem com ela, mas todo mundo tem birra da pessoa. E aí eu me lembrei disso, respeitar o espaço. É. Ô Diva, eu lembrei, pessoal, assim, me veio à cabeça a respeito desse respeitar o espaço, perpassa muito pela questão da gente se comunicar com leveza e com sinceridade, né. Infelizmente, a gente não foi acostumado a se expressar, intimamente, falar dos nossos sentimentos para as pessoas com clareza e sem colocar aquela raiva em cima dos nãos ou dos sims, né, que a gente tem que falar na vida. Então, a gente crescer com esse olhar de que o espaço da gente, pra gente conquistar nossos espaços e a gente respeitar o espaço do outro, a gente tem que, aceitar a opinião do outro de forma tranquila, sabe? Tanto os sims quanto os nãos, porque a gente sofre, a gente se revolta, porque a gente nunca quer entender e aceitar o não do outro, sabe? Outro dia eu estava ouvindo uma palestra de um rapaz da Vedanta, que eu adoro, assim, e ele falou assim que um sábio, uma pessoa importante chegou num evento atrasado, né, em algum momento, assim, uma pessoa. E aí eles perguntaram: "Ah", ele falou: "Você chegou, que bom". Aí ele falou: "Pois é, eu vim, mas eu fiz um esforço enorme para vir, porque eu não queria". Ele foi super honesto, sabe. "Eu queria fazer outra coisa, mas eu me comprometi, eu estou aqui". E aí as pessoas olharam: "Nossa", né. Mas é isso, é você verbalizar: "Olha, eu estou aqui, não era isso que eu queria, mas eu estou fazendo cumprindo né, esse momento aqui". Enfim, eu acho que isso tudo passa pelos nossos sentimentos e pela nossa honestidade, sabe, em expressar com serenidade, como a Dilva falou, entendendo o outro. Nossa, essa questão, Fernanda, que você colocou é tão, eu acho tão profunda, tão bacana, que realmente é o aspecto da comunicação, né? Porque o respeito, ele vem também pelo próprio conhecimento do outro, e à medida que há uma liberdade e uma comunicação, uma comunicação leve,
uma comunicação aonde consegue ter muita sinceridade e ao mesmo tempo respeito, nossa, isso ajuda demais, ajuda mesmo, porque vai percebendo detalhes que às vezes não são fáceis de serem assimilados. Então, é como se fosse uma historinha que é bem provável que todos já tenham visto, que essa história é bem conhecida, dos porcos espinhos, que eles estão em um local que está muito frio. Aí eles tentavam se juntar para esquentar, mas um espetava o outro. Então, chegou num ponto que eles conseguiram encontrar um jeito de ficarem todos juntinhos sem eles se espetarem, né? A história é mais bonitinha, a maneira como ela é contada, mas é um pouco isso. E agora, até puxando uma outra escala que a Joana colocou bem no comecinho, e eu vou só também citar ela, embora eu acho que essa parte final é a mais profunda, eu acredito que é a mais do nosso contexto mesmo, quando ela fala da questão do espaço social também. O como que é algo extremamente importante esse respeito ao espaço social. Todos eles sentem essa necessidade de ter ali o seu espaço. Então a gente também pode puxar essa reflexão para um aspecto social. À medida que o planeta ele se aproxima de um planeta de regeneração, o direito à habitação, dentre muitos outros direitos, ele se torna algo indispensável para esse caminho espiritual. Né? Então a pessoa, pelo menos, ele tem ali o seu espaço para que depois, né, ali, seja realmente uma base de muito acolhimento para ela, de ligação com o mundo maior. E algo que a gente está percebendo na humanidade agora, por conta que cada vez mais o trabalho está se tornando online, pelo menos híbrido, é que aos poucos os centros das cidades, as grandes aglomerações, não estão sendo mais tão necessárias. E aos poucos está novamente se espalhando e as pessoas estão indo para locais que sejam um pouco mais tranquilos e com isso consegue ainda fazer o seu trabalho, mas consegue ter um nível de vida também mais mais adequado, até do ponto de vista dessas aglomerações, é muita massa mental que fica ali repercutindo e reverberando. Então, queria só citar aqui esse outro aspecto que a Joana colocou lá no começo do texto, que também é algo que a humanidade ela tem que encarar, que é o aspecto social do espaço. Eu achei bem interessante isso, Ismael, e confesso, eu nunca tinha pensado na questão propriedade por esse aspecto, né, dessa necessidade de espaço. Eu nunca tinha... Achei bem interessante pensar sobre isso. Aí aqui nessa parte, ela vai e fala que a pessoa deve... A aluna pisou aqui. A pessoa se deve acostumar com o seu espaço, liberando-se da propriedade total sobre ele e adaptando-se mentalmente à ideia de reparti-lo com outrem, mantendo, porém, integral a sua liberdade íntima, cujos horizontes são ilimitados. Essa parte aqui eu achei muito profunda, porque ela fala tanto do espaço físico quanto do espaço emocional, psicológico, né? Quantas vezes a gente estava realmente com vontade de fazer outra coisa e vai e faz aquilo em prol do coletivo, do doar-se, da comunidade em que vive. Mas mentalmente a pessoa consegue desenvolver a sua liberdade. Quantas vezes ela está em espaços fechados e ela mentalmente consegue ser livre.
E aí ela traz a gente para essa proposta, né, da ideia de ter essa liberdade íntima, que muitas vezes a gente não tem nos espaços em que a gente ocupa, devido ao aglomerado, devido a algumas relações limitantes, que a gente sabe que quantas pessoas não vivenciam isso, mas intimamente ela mantém a sua liberdade, e ela fala cujos horizontes são ilimitados. E eu achei muito interessante esse convite que ela nos traz para a gente vivenciar mentalmente essa liberdade. Ouvindo vocês e refletindo muito nas nossas expectativas, né? O que a gente espera, né? Dentro do que o outro faz, ou do que... E também estou refletindo não só do que a gente influencia no ambiente que a gente está, mas também da expectativa que a gente tem do outro, né? Então, toda essa harmonia desse espaço. E está me vindo aqui, é uma questão que eu tenho vivenciado, hoje em dia, com esse negócio de muita foto, muita coisa, quando você se aproxima, né, da pessoa, eu tenho vivenciado uma coisa, assim, diferente para mim, que eu não tinha isso. Mas eu não consigo ficar mais muito próxima, assim, não sei, parece que há uma interferência da energia do outro dentro do meu, não sei, da minha aura, da minha coisa, não sei bem o que é. Mas eu não consigo, assim, estar, às vezes, tão próxima fisicamente, né, em alguns momentos, assim, com algumas pessoas, sabe? É uma experiência aí que eu tenho percebido, tem acontecido. Eu queria comentar bem rapidinho essa parte que a Lina citou do texto, porque eu fiquei todo o tempo lembrando da história do Viktor Frankl, naquele livro Em Busca de Sentido, né, que ele sobreviveu ao campo de concentração, com uma sanidade mental, assim, que para mim, né, o nível de liberdade mental que ele tinha, para mim parece até uma história de ficção, sabe, de tão distante que eu tô desse ponto. Para mim, a história dele, assim, é o ápice dessa liberdade mental que está citando aqui. É verdade. Eu lembrei também do Mandela, que ele conta, ele traz, né, essa passagem que ele diz que eles tinham aprisionado o corpo dele, mas não a mente.